Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Mais uma vez, dependendo do momento em que vocês estiverem vendo esta aula. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o melhoramento genético auxiliado por marcadores moleculares. Esta aula faz parte da nossa disciplina de marcadores moleculares do curso de Biotecnologia. Bom, no nosso plano de aula de hoje, nós iremos então apresentar a importância do melhoramento genético de espécies baseado em marcadores e, sobretudo, em marcadores moleculares. Apresentar as características do melhoramento genético assistido por marcadores. Apresentar as etapas básicas do melhoramento genético assistido, auxiliado por marcadores. Apresentar também os diferentes tipos de ensaios de melhoramento genético baseado então no uso de marcadores moleculares. Então, com isso, vamos à nossa aula. A importância do melhoramento. O melhoramento genético, ele é considerado a tecnologia mais importante até hoje desenvolvida pelo homem, pois, devido ao melhoramento genético, foi então permitido que o homem, pudesse formar e moldar suas civilizações. Houvesse então a formação das civilizações humanas. O sucesso contínuo do melhoramento genético se torna então crítico para a manutenção das atuais civilizações humanas. O maior desafio se representa então pela alimentação dessas civilizações que estão cada vez mais numerosas. Hoje nós temos, por exemplo, bem mais do que 7 bilhões de pessoas habitando no planeta Terra. E então, como alimentar essas civilizações utilizando características genéticas de espécies que muitas vezes são muito limitadas? E aí nós temos aqui um dos grandes exemplos da importância do melhoramento genético, a comparação entre o milho e seu ancestral, o teossinto. O milho e o teossinto, ambos são originários da região onde hoje nós temos o México. O teossinto se apresenta até hoje, na verdade, como uma planta que apresentava diversas ramificações, e pouca quantidade de amido ou pouca quantidade de grãos em suas bagas. Já o milho, nós temos então essa diferença. O milho, a planta de milho, apresenta menos ramificações, mas as suas bagas, apresentam uma grande quantidade de amido e uma grande quantidade de sementes, que podem então ser utilizadas de forma mais eficiente para a alimentação. E aí nós temos aqui uma comparação, né, da linhagem do teossinto, que foi utilizado pela primeira vez há mais de 8.700 anos atrás, em comparação com a primeira linhagem de milho nos seus primórdios, há aproximadamente 7.000 anos, as linhagens intermediárias e o híbrido mais atual da planta, da espécie de milho que nós temos hoje. Hoje nós sabemos que existem diversas variedades de milho disponíveis para o consumo humano. E essas variedades hoje são consideradas realmente híbridos das variantes das espécies anteriores que precederam a espécie atual. Então, o teossinto, ele apresenta uma diversidade de características morfológicas, fenotípicas, que são distintas da planta atual, que é o milho, como nós o conhecemos. Bom, alguns conceitos chaves da nossa aula de hoje. Dentre esses conceitos chaves, nós temos, por exemplo, que nós iremos recorrer várias vezes, é o conceito de geração parental, em que se denomina de geração parental os primeiros indivíduos cruzados de uma prole em estudo, a geração F1, que são os primeiros descendentes desta geração parental,
a geração F2, que são o resultado da autofecundação da geração F1. Nós temos também um importante conceito de retrocruzamento, que representa o cruzamento entre indivíduos da F1 com seus parentais. O conceito também importantíssimo em melhoramento genético do mapa genético, que é a representação da ordem e distância entre marcadores genéticos em determinados cromossomos. E por fim, nós também temos o conceito de Quantitative Trait Loci, ou QTL, que são regiões do genoma responsáveis pela expressão de caracteres fenotípicos que possuem distribuição contínua, tais como altura e peso de plantas e de animais, produção de grãos, teor de óleo, etc. O QTL cada vez mais é utilizado como termo base no campo do melhoramento genético de espécies. E aí nós temos aqui uma representação que mostra bem esse conceito do denominado mapa genético. Se nós compararmos o mapa físico de um dado cromossomo, né, o cromossomo 1, por exemplo, de cevada, né, barley, cevada, e compararmos esse mapa físico com um mapa genético e a posição, por exemplo, no que seria, perdão, gente, aqui no caso seria o cromossomo 1 de arroz, tá? No que seria sua posição em megabases, né, a cada 1 milhão de bases no cromossomo de arroz, nós temos então uma diferença nítida entre o mapa físico, o mapa genético e as posições em megabases associadas a esse mapa físico, pois o mapa físico ele é dado a partir de distâncias em pares de bases, ou no caso aqui, em distâncias em milhões, perdão, de pares de bases. Então nós temos, por exemplo, que a distância genética é dada em centimorgans, né, a distância em centimorgans, que está relacionada com a frequência de eventos de recombinação. Nós temos os marcadores que se distanciam entre si em centimorgans por evento de recombinação. E aí, então, nós temos então a posição em megabases para cada um deles. Notem que as posições não são contínuas, tá? Elas são bem, na verdade, aleatórias, digamos assim. Aqui nós temos, por exemplo, esse marcador nessa posição de 24,33 megabases, né? O marcador 11. Já o marcador 5 na posição de 0,017 megabases. E nós temos 26,45 megabases. Então, a posição física de um dado marcador, ela é geralmente bem distinta da posição genética desse marcador, pois a relação entre a posição física e a questão da frequência de recombinação não está diretamente associada muitas vezes. Apesar de que, cada vez que nós temos marcadores que são mais próximos entre si, fisicamente, nós podemos ter, geralmente, caso não haja próximo a esses marcadores, os ditos hotspots de recombinação, nós podemos ter, então, no caso, poucos eventos de recombinação ocorrendo. E aí nós temos, então, a proximidade entre esses marcadores. Bom, então aqui nós vamos explicar de forma bem básica a construção de mapas genéticos. Esses mapas genéticos nada mais que consistem na avaliação de uma população segregante, ok? Quer dizer, a construção desses mapas genéticos, perdão, consiste na avaliação de uma população segregante a partir da análise de vários locos, né, de várias posições genéticas contendo esses marcadores. Essa avaliação de uma população segregante, ela envolve o uso de técnicas que nós vamos discorrer logo mais na nossa aula, que são os ditos retrocruzamentos, o uso de linhagens F2, né, após as linhagens F1, por exemplo, dentre outras técnicas, ok? Essas aqui são algumas das mais utilizadas. E aí, então, como nós fazemos essa avaliação dessa dita população segregante? Nós temos, então, um marcador, tá? Em que esse marcador ele é utilizado para distinguir indivíduos que podem ser do tipo diploides,
homozigotos para uma dada característica, para um dado alelo. E aí nós temos aqui um gel eletroforético de eletroforese, em que nós temos a canaleta e o marcador representado por essa banda. Caso nós tenhamos, então, para esse alelo, um indivíduo homozigoto, né, diploide homozigoto, nós temos, então, esse homozigoto para para o alelo dominante. Nós temos essa representação sem a banda para o indivíduo homozigoto para o alelo recessivo. E aí, então, nós temos dois parentais que apresentam esses genótipos, o homozigoto dominante e o homozigoto recessivo, com essas características de genotipagem, né? Nós podemos ver o genótipo a partir da presença ou ausência da banda. Ou seja, o marcador ele é do tipo dominante. Pois, quando nós temos a geração filial, né, ou filha, a primeira geração filial, a análise nos mostra que a banda única, apesar do indivíduo ele ser heterozigoto, ela pode eventualmente esconder, por exemplo, a presença de heterozigotos em próximas linhagens, tá? Aqui nós sabemos que esse indivíduo, o parental 1, é um homozigoto dominante, e nós sabemos que esse indivíduo parental 2 é um homozigoto recessivo. Porém, a geração filha, as próximas gerações filhas após a F1, nós não teremos condições de determinar quais são aqueles que são homozigotos dominantes ou quais são heterozigotos. Apenas nessa geração, tendo como base o nosso conhecimento dos parentais. Então, nós não podemos distinguir aqui, por exemplo, heterozigotos de homozigotos em gerações F2 e F3 em diante. Então, nós temos então essa proporção de distribuição de genótipos com base nos parentais. Um parental então ele é homozigoto dominante, perdão, recessivo, e outro parental é homozigoto dominante. Se nós agora fizermos um cruzamento de um heterozigoto, mais uma vez agora com um homozigoto recessivo, nós teremos essa distribuição. E aí, essa distribuição é colocada aqui na genotipagem deste número de indivíduos. E aí, nós temos aqui, cada vez que aparece a banda, nós sabemos que há a presença do alelo dominante. Mas não sabemos dizer se este indivíduo ele é homozigoto ou heterozigoto, apenas que ele apresenta o alelo dominante. Então, este é certamente um homozigoto recessivo, 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 mas esses nós podemos apenas dizer que apresenta um alelo dominante. Bom, então, uma população que sofreu um retocruzamento e esse retocruzamento ele foi genotipado, ele foi analisado a partir de locos de AFLP, baseando-se então em 3 possíveis locos polimórficos, 3 possíveis locos que apresentam variação. Nós então podemos ter essa representação, esse perfil eletroforético, usando então marcadores moleculares do tipo AFLP. Então, essa população apresenta, então, 3 marcadores que se apresentam polimórficos. Por que 3? E esse aqui, professor? Não acontece nenhuma variação. Nessa posição não ocorre variação. Então, esse marcador ele é do tipo monomórfico. Nós então analisamos então essas 3 posições que podem variar de acordo com a comparação entre indivíduos. Tá? E aí, então, como nós fazemos então o cálculo de ocorrência, né, de frequência de recombinação? Nós temos uma equação bem simples que é a relação. A frequência ou fração ou relação, também dita relação de recombinação entre duas posições, entre dois marcadores, ela é igual ao número de posições ditas recombinantes dividida pelo número de indivíduos amostrados. Então, se nós compararmos, por exemplo, dois locos polimórficos, loco 1 e loco 2, por exemplo, né, para esse marcador, aqui essa posição ela é considerada não recombinante, mas para esse marcador ela é considerada recombinante, pois ocorre então uma variação, tá? Então aqui o marcador I, ele se mantém presente em ambos os indivíduos.
o marcador J ele apresenta, então, uma variação. Então, aqui nós temos um não recombinante e aqui nós temos um recombinante. Então, um exemplo aqui, vamos genotipar 20 indivíduos. Esses 20 indivíduos, então, serão genotipados baseado na aplicação de 3 marcadores moleculares polimórficos, tá? Apenas interessa a interpretação de marcadores polimórficos, tá? Que apresentam variação. E aí, então, nós temos que existem posições que não ocorre variação, existem posições que não ocorre variação, e existem posições em que ocorre variação, né? Ocorre a variação. E aqui também ocorre a variação. Nós temos, então, fazer comparações sempre par a par, tá? Um marcador com outro marcador. E aí, as frequências de recombinação, a relação de recombinação entre esses dois marcadores, ou entre esses dois marcadores e esses dois marcadores, ela é dita a partir do número de posições polimórficas pelo número total de indivíduos genotipados. Então, aqui, na relação entre o marcador 1 e 2, nós temos aqui, por exemplo, uma posição variando, duas posições variando, três posições variando. As demais, notem que não ocorre a variação, não ocorre mudança entre esses marcadores. Vejam que nós estamos representando esse gel como um código binário, ou seja, aqui não ocorre bandas, aqui ocorrem 3 bandas, aqui ocorrem 2 bandas, entre o marcador 2 e 3, aqui não ocorrem bandas, ademais. E aí nós temos também a comparação entre o marcador 1 e 3. Aqui nós temos apenas duas posições polimórficas, entre 1 e o 3. Então aqui nós temos essa posição, e aqui nós temos esta posição, dentre os 20 indivíduos genotipados. E entre o marcador 2 e 3, apenas uma única posição é polimórfica, entre o marcador 2 e 3. E essa posição é justamente esta posição. Então, se nós dividirmos o número de posições polimórficas par a par, para cada comparação par a par de marcadores, nós teremos, então, dividindo esse número de posições polimórficas pelo número total de indivíduos genotipados, nós temos, então, a proporção, a relação de recombinação entre esses marcadores, com base no número de indivíduos que nós genotipamos. O ideal sempre que nós possamos fazer isso em larga escala. Quanto maior a população, maior será a resolução obtida para esses eventos de recombinação. E aí, então, nós podemos representar isso em um mapa genético, né? Este mapa genético foi representado nesta figura, por exemplo. Ok? Então, esta figura desse mapa genético, com as posições de centimorgans, relação de recombinação, pode ser obtida a partir dessas relações. E aí, as posições 2 e 3 apresentam entre si 5% de frequência de recombinação. Com base em quê? Com base nessa relação. Ocorre apenas uma única posição polimórfica entre 20 indivíduos amostrados. Então, aqui nós temos 5%. Entre o marcador 3 e 1, nós temos 10%. Por quê? Pois apenas nessa relação, entre 20 indivíduos genotipados, 2 indivíduos apresentaram recombinação. E aí, no total, seriam 15% entre o marcador 1 e 2, como nós podemos ver aqui, ok? E aí, aqui nós temos, então, o primeiro esboço do nosso mapa genético, a partir de uma genotipagem de apenas 20 indivíduos. Então, sempre é interessante que nós possamos aumentar bastante essa população de amostragem, de genotipagem, para que nós, então, tenhamos realmente uma maior resolução na determinação de frequências de recombinação.